Boa noite, tudo bem? É uma alegria muito grande a gente poder estar de novo aqui na nossa quinta terapêutica, falando sobre questões das nossas emoções, questões da alma, questões tão importantes para o nosso dia a dia, ainda mais no momento que a gente tem passado, esse momento todo de tanta coisa estranha tem acontecido nesse ano de 2020. O ano começou com coisas muito estranhas, depois entrou a pandemia e agora a gente tem visto até esse problema, né, que aconteceu ali no Líbano e tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo. E no meio de tudo isso, muitas vezes a gente tem traumas, naturalmente a gente tem traumas. E como que a gente faz para a gente conseguir lidar com esses traumas, né? Como é que a gente faz para conseguir viver desta forma? E uma das coisas que a gente pode passar, e as nossas emoções, muitas vezes, elas pregam algumas peças na gente, é a questão da autossabotagem. Então, hoje, o nosso tema, a gente vai falar sobre isso, como que a gente evita a autossabotagem. Eu tive uma experiência na minha vida, pessoalmente, falando sobre isso também, dentro do meu processo de restauração. Foi muito importante eu entender esse ciclo da autossabotagem, então, por que eu fazia isso, por que me autossabotava em alguns momentos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Se você está gostando da palestra, tem gostado, se você quiser compartilhar esse vídeo com os seus amigos, já mandar o link para outras pessoas, você pode também, que vai nos ajudar a essa palestra chegar em mais gente. E você pode também colocar as suas dúvidas aqui no chat, aqui daí a gente vai responder no fim. Eu vou chamar o Amaral para se juntar conosco aqui. Boa noite. Oi, Eli, tudo bem, Eliane? Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela... Tudo jóia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Né? A Eliane, ela é de Jacareí, ela é de uma igreja parceira nossa, ela tem trabalhado com o Celebrando a Recuperação há muitos anos, mais tempo que eu, mas bastante, acho que mais de 10 anos, né? Já esteve em São José dos Campos, e tem um conhecimento muito grande de alma, né? Então, é nossa amiga que lida com isso também na igreja dela, na cidade dela, e ela vai se apresentar e ela vai fazer essa palestra, então. Eu vou deixar vocês, então, com a Eliane. Agora, no final da palestra, eu volto, mas eu volto a lembrar para você, se você tiver alguma pergunta que você queira colocar para a gente, você pode colocar aí no chat do Facebook. Hoje a gente está transmitindo pelo Facebook, e você vai ser respondido, né, a sua pergunta no final da palestra, tá bom? Então é isso, obrigado, Eli, novamente pela tua presença conosco. Eu vou deixar você aqui com a turma e logo mais eu volto. Ok, obrigado, Fernando. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Eliane, eu sou uma crente em recuperação, eu me recupero de várias coisas, entre elas a mais importante é a codependência. Eu me recupero também da ira e tenho lutado seriamente com a compulsão alimentar, ainda mais nesse tempo de pandemia. O Fernando falou que eu sou de Jacareí, eu realmente faço parte da primeira igreja batista em Jacareí, mas eu resido no município de São José dos Campos, e é a minha cidade, eu moro em São José dos Campos. Eu tenho trabalhado com Celebrando já há algum tempo, alguns anos, na verdade eu conheci o Celebrando em 2003, em 2004 eu conheci o pastor Carlos Barcelos, e aí a gente desenvolveu aí uma caminhada juntos de parceria na recuperação e Deus tem nos abençoado nisso. O Fernando me convidou para falar sobre como evitar a autossabotagem. Eu quero confessar para vocês que quando ele sugeriu esse tema, eu senti até um nó aqui na minha garganta, porque é algo que eu enfrento. E, então eu vou estar falando para vocês, mas eu também vou estar falando para a Eliane, porque são coisas que eu tenho que trazer sempre a consciência, a forma como eu mesma, muitas vezes, enfrento a autossabotagem. Eu, ouvindo o Fernando agora falar do processo dele, eu lembrei do meu processo. Num dado momento, eu percebi que vários cursos eu começava e eu não terminava. E lidando com isso ali na terapia, conversando com a minha terapeuta, eu percebi que era um ato de autossabotagem, um medo de crescer,
um medo de alcançar sucesso, um medo de ser responsável por algumas coisas. E eu tive que encarar isso, e graças a Deus eu comecei a terminar os cursos que eu estava iniciando. Queria começar com uma oração e fazer uma pergunta para você. Então eu vou orar primeiro e depois eu vou fazer a pergunta. Deus, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por essa quinta terapêutica. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós. Nós precisamos da revelação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções e traz à luz aquilo que cada um de nós precisa nessa noite. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que ia fazer uma pergunta. Eu gostaria que você ficasse com essa pergunta ao longo do tempo que eu vou estar aqui falando com vocês. Se você tivesse as condições perfeitas e soubesse que não iria falhar, o que você escolheria fazer hoje? Eu vou repetir. Se você tivesse as condições perfeitas e soubesse que não iria falhar, o que você escolheria fazer hoje? Fica com essa pergunta e no final a gente volta nela, tá bom? Agora eu vou fazer outras perguntas para você. Você já fez algum tipo dessas perguntas para você mesmo? Já parou para pensar nisso? Você frequentemente se compara ou mede o seu sucesso com o dos outros? Você já assumiu que você é impotente a toda e qualquer circunstância? Diante de uma circunstância, você se acha impotente? Você já projetou negativamente o que as pessoas pensam sobre você? Você, em algum momento, exerce uma rigidez consigo mesmo, é excessivamente crítico com você mesmo e, consequentemente, com os outros? Você é uma pessoa que se culpa o tempo todo? Acha que a vida inteira é uma vida inteira de erros? Você sempre está errando? Você em algum momento ignorou alguma necessidade pessoal sua? Alguma coisa que você deixou passar e você sabia que precisava? Você é daquelas pessoas que mentaliza sempre os piores cenários? Aconteceu uma circunstância, você sempre pensa no pior? Você se sente vítima da vida? Você acha que a vida, as circunstâncias, as pessoas, elas sempre estão contra você, lutando contra você? E uma última pergunta, você tem uma sensação de ser um impostor? Você até mostra aqui algo de sucesso na aparência, mas no fundo, você sabe que lá dentro você não acredita em tudo isso que as pessoas veem aqui e você se acha um impostor? Quero dizer para você que se você disse sim a qualquer uma dessas perguntas que eu fiz, é muito provável que você já tenha entrado num processo de autossabotagem. Quero ler um texto da Palavra de Deus com você, uma palavra de Salomão, em Provérbios 23, versículo 7, na versão Almeida Revista e atualizada, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Pensando nesse texto, nós somos fruto daquilo que nós pensamos a nosso respeito. Então vamos lá. Eu separei em 4 pontos para falar com vocês. O primeiro ponto é: o que é a autossabotagem? Você já parou para pensar nisso? O que é a autossabotagem? De uma forma bem simples, a autossabotagem são obstáculos que nós criamos, empecilhos, de forma consciente
ou inconsciente, na maioria das vezes inconsciente, que eles são conduzidos pelas nossas próprias inseguranças e medos. Então, diante de uma situação, a sua insegurança, o seu medo, você cria empecilhos e obstáculos. Alguns você tem consciência, outros não. E isso é uma forma, na verdade, de se proteger. É um mecanismo de defesa que nós usamos para não sermos feridos, para evitarmos o fracasso ou evitarmos frustrações. E, em alguns momentos, é uma forma de se proteger para não perder o controle. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ter o controle. Então, às vezes, a gente prega peças em nós mesmos para que a gente não perca o controle, mas acaba perdendo o controle. Então, na maioria das vezes, a autossabotagem ela é constituída por pensamentos negativos. Na maioria das vezes, inconscientes. E nós agimos contrário àquilo que nós necessitamos ou aquilo que nós desejamos. Nós temos uma necessidade na nossa vida, nós temos pensamentos negativos e eles vêm contra essas nossas necessidades. Aonde se origina isso? Aonde tem origem esse transtorno emocional? Então, a origem desse transtorno, basicamente, você já deve ter escutado outras coisas aqui nas quintas terapêuticas, vem do núcleo familiar. Né? Na verdade, qualquer questão nossa, primeira infância, segunda infância, são fatores que nos marcam. Uma coisa que eu tenho aprendido, tanto no Celebrando a Recuperação, quanto atendendo na clínica, a nossa família de origem, ela está presente o tempo todo. Crianças são ótimas observadoras, péssimas intérpretes. Então, é muito interessante que todos nós vivenciamos na nossa infância e no início da nossa adolescência situações, traumas que nos marcaram negativamente. E a forma como nós interpretamos essas situações nos marcaram profundamente. Eu lembro uma vez atendendo uma família no consultório e eu perguntei para os pais, estava atendendo com uma criança junto. E como eu sou terapeuta familiar, as famílias ficam juntas e tinha um baú e a criança estava ali brincando, fazendo uma brincadeira ali. O menino devia ter uns 4 anos. E a mãe estava reclamando da forma como o pai a tratava. E ela reclamando, e ela falou assim, Eliane, ele grita comigo. E ele olhou para mim, assim, ele parecia um lorde, um homem assim, muito distinto. E ele falou, imagina, Eliane, eu não grito. E aquela criança olhou para mim e falou assim, titia, papai, com a mamãe. E é por mim, ele falou assim, quando eu faço coisa errada. Uma criança de 4 anos imitou o pai e disse que era porque ele fazia coisa errada. Então ele via o pai bravo e ele interpretava errado. O pai estava bravo, mas quem disse que era por causa daquela criança? Quando o pai viu o menino fazendo isso, ele se desmontou. Então, o que eu quero reforçar com você é que nós, na nossa infância, nós observamos coisas e fomos marcados, mas as nossas interpretações, elas são carregadas de distorções e nós interpretamos muitas vezes de forma errada e nós precisamos guardar isso. E isso nos influenciou. As coisas positivas também nos influenciaram, mas sentimentos como culpa, rejeição, abandono, entre outros, eles marcam profundamente a gente. Uma coisa que eu tenho observado nas pessoas que apresentam um comportamento de autossabotagem
elas têm uma sensação de abandono. Elas relatam muitas vezes essa sensação de abandono. Esse transtorno é um transtorno sério, porque algumas pessoas elas são mais sensíveis. E quando elas vivenciam essas situações em suas casas, algumas pessoas conseguem até tirar de letra, outras não. Então elas podem desenvolver um comportamento mais grave além da autossabotagem. Então elas podem desenvolver doenças como depressão, transtornos de ansiedade, elas podem desenvolver a própria questão da obesidade, cardiopatias e até mesmo a diabetes. São questões que podem vir de comportamentos autossabotadores devido às interpretações erradas que nós fizemos na nossa infância. Em alguns casos mais extremos, as pessoas podem ter um comportamento autodestrutivo. Começam, então, autodestrutivo no sentido de automutilação. Elas começam a desenvolver isso, ferindo a si mesmo como uma forma de punição ou como uma forma de ter controle sobre a dor que ela está vivendo naquele momento. Então, a autossabotagem ela é caracterizada por isso. Olhando para a família de origem, nós podemos ver que algumas características são comuns nas pessoas que desenvolvem a autossabotagem. Então, a gente olhando para essa família de origem, muito provavelmente ou teve pais superprotetores, pais que faziam tudo para os seus filhos, absolutamente tudo, e não permitiam que seus filhos sofressem. Então, os filhos não aprenderam a lidar com os reveses da vida. Quando adultos, sempre eles ficam buscando a presença de alguém e uma figura protetora e acabam não desenvolvendo ou deslanchando na vida. Uma outra característica comum dessas famílias de origem são pais controladores. Normalmente, autossabotadores têm pais controladores. Então, pais controladores, eles às vezes até não super protegem os filhos, mas eles tomam todas as decisões pelos filhos. Eles não dão a liberdade dos filhos fazerem escolhas. Claro que uma criança não vai fazer algumas escolhas e precisa o pai fazer essas escolhas, mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai podendo fazer escolhas e assumindo responsabilidade. Então, esses filhos não ganham autonomia, independência e nem assumem responsabilidades. Então, eles têm muitas dificuldades em tomar decisões. Então, autossabotadores têm muito medo, muito medo. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Uma outra característica comum na família de origem são pais rígidos e que cobram em excesso. Cobra o desempenho do filho. O filho não pode errar. Normalmente, essas crianças com pais rígidos demais, elas são condicionadas de que você só pode ter algo se você fizer por merecer. Então, elas trabalham com a meritocracia. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela não acha que ela se esforçou ou ela não deu o melhor de si, então ela acha que ela não merece, então ela pode entrar num processo de autossabotagem. Uma outra característica muito comum nessas famílias de origem dos autossabotadores é que ao longo da vida tiveram experiências emocionais negativas e aquilo não foi devidamente resolvido na infância ou na adolescência, e isso foi carregado para a juventude e, consequentemente, adentrou a vida adulta com esses sentimentos não resolvidos, e aí começa todo um processo de descrença de si mesmo. E normalmente são ambientes muito opressivos. Não significa que não tem descontração, que não tem brincadeira, tem, mas sempre tem um fator de opressão. Então, são lares, na grande maioria das vezes, que dão duas linguagens, dão dois sinais. Dentro da terapia familiar, muitas vezes a gente usa uma expressão chamada linguagem bruxa.
vem aqui, eu quero te abraçar. E quando você vem, eu falo, não, vai para lá. Então, peraí, você quer me abraçar ou você quer me afastar? Então, na verdade, são famílias onde a incoerência é uma marca. A gente tem observado isso. Outro ponto que eu queria abordar com vocês, além do que é a autossabotagem, aonde se origina isso, as famílias de origem, são os mecanismos repetitivos do autossabotador, que é o jeito mais fácil de você se avaliar, olhar para si. Eu gostaria que você olhasse para você e que não olhasse para outra pessoa, que você pensasse em você. Então, um mecanismo que é repetido, é um comportamento de um autossabotador, é a procrastinação. A procrastinação talvez seja uma das marcas dos autossabotadores. O que eles fazem? Eles deixam tudo para a última hora. E ao deixar para a última hora, eles colocam muita pressão em cima de si mesmos. E eles correm o risco de não dar conta. Alguns dão conta, outros não dão conta. Quando eles dão conta, eles têm a tendência de ir para o orgulho e acharem que são bons mesmos. Quando eles não dão conta, eles têm a tendência de ir para o aspecto de vítima e aí acha que o mundo está contra eles. Então, a procrastinação é um mecanismo repetido na vida de um autossabotador. Um outro mecanismo que é repetido são as crenças limitantes. E talvez esse seja um dos aspectos mais importantes que nós temos que olhar de como evitar a autossabotagem. É o que você pensa a respeito de você mesmo, o que você crê a respeito da vida e das situações da vida. São, na verdade, os paradigmas que dirigem a sua vida. E você precisa pensar nisso. Então, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, eles normalmente acompanham as crenças limitantes a respeito de nós mesmos. Eu ouvi há algum tempo que a culpa, ela revela o nosso erro. Agora, a vergonha, ela diz que nós somos um fracasso. E alguns autossabotadores, eles vivem envergonhados. Então, além do sentimento de culpa, eles se olham como pessoas que não prestam, pessoas fracassadas. Eles podem até ter uma aparência de sucesso, mas internamente eles lutam o tempo todo com essa sensação de vergonha, com essa culpa no sentido de eu não faço nada certo. Uma outra característica, que é um mecanismo repetido nos autossabotadores, é o medo de sucesso ou o medo do fracasso. O que é o medo do sucesso? Na verdade, são pessoas que não querem correr riscos, né? Elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas preferem ficar paradinhas onde elas estão do que correr o risco de fazerem mudanças nas suas vidas. Eu escutei uma história que cabe bem aqui. Um homem saiu para pescar e ele estava sentado e tentando pescar, mas ele não estava pegando nada. E ele olhou e tinha uma outra pessoa a uns metros dele pescando e estava pescando, estava pegando peixe. E ele observou que o homem pegava os peixes, vários peixes, ele media, ele tinha uma régua, ele media e ele jogava o peixe de volta. Alguns peixes ele guardava no isopor. Então ele chegou perto desse homem que estava pegando os peixes e perguntou qual era o motivo que ele jogava os peixes de volta para o rio. E aí ele falou assim, acontece que na minha casa eu tenho uma frigideira de 30 centímetros. Então, eu só consigo fritar um peixe de 30 centímetros. Se ele não tem 30 centímetros, eu jogo ele fora. Isso é uma crença limitante. Isso é um medo de correr riscos, de sair da sua zona de conforto. Por quê?
Porque ele nunca pensou numa nova perspectiva. Eu posso comprar uma frigideira maior. Mas ele tinha uma frigideira que cabia apenas um peixe de 30 centímetros. E com isso ele limitava a sua pescaria. E alguns de nós fazemos a mesma coisa com os nossos pensamentos e nos limitamos e não crescemos. Um outro mecanismo que é repetido e é constante nos autossabotadores é a baixa autoestima e o pessimismo irreal. Então, a pessoa, ela tem fortes pensamentos de indignidade. Ela não se vê como uma pessoa digna. Ela menospreza a si mesma. E ela tem um pessimismo que é irreal. Ela olha a vida, ela olha as circunstâncias e ela pensa assim, não, eu não vou conseguir. Não, isso não é para mim. Não, você não está me entendendo. Isso não é para mim. Então, ela já sabe, já decreta que aquilo vai dar errado. E ela acredita que aquilo vai dar errado. E se fizer, ela vai tentar provar para ela mesma que aquilo vai dar errado, porque ela já sabia que aquilo ia dar errado. Então, são pessoas que normalmente, elas até falam da boca para fora que elas merecem ser felizes. Mas internamente elas não acreditam que elas são dignas de serem felizes. Então, quando vem o problema, ela pensa que ela realmente não tem a dignidade, que ela não é um ser humano que merece ser feliz. Muito provavelmente existe uma culpa aí arraigada que já se tornou uma vergonha e ela já se vê como uma fracassada. Outra característica que eu vejo muito entre os autossabotadores, e particularmente eu trabalho muito mais com mulheres do que com os homens, eu tenho visto muitas mulheres que apresentam essa característica, esse mecanismo repetido, é o perfeccionismo exagerado. São pessoas exageradamente duras consigo mesmas. Elas não suportam e não admitem o próprio erro. Consequentemente, elas são duras também com as outras pessoas, elas são exigentes também com as outras pessoas, mas elas têm uma extrema crueldade com elas mesmas. Então, são pessoas que buscam aí um perfeccionismo, e perfeccionismo não é uma qualidade, mas são pessoas que exigem demais de si mesmas. O 100% não é bom, tem que ser além do 100%. E um outro mecanismo que eu vejo muito entre os autossabotadores é a comparação. Uma das piores coisas que pode existir na nossa vida é a comparação. A comparação, ela é algo que realmente nos destrói. Ela é algo que realmente nos prejudica. Então, se comparar com relação aos outros é extremamente incapacitante. E uma coisa que normalmente eu observo nos comparadores, né, nas pessoas que ficam fazendo comparação o tempo todo, elas têm justificativas para tudo. Se você pensar no primeiro passo do Celebrando a Recuperação, são as desculpas que nós damos. Né? No CR, a gente usa sair da negação, é uma das primeiras lições que nós trabalhamos, é o primeiro passo que a gente trabalha, e ali a gente dá várias desculpas, e a gente precisa olhar isso. Então, isso são alguns mecanismos que eu tenho observado nos autossabotadores. Sentimentos que são muito comuns entre os autossabotadores são sentimentos que vivem com eles o tempo todo. É uma constância. Eles não sabem dizer quando aquele sentimento, em algum momento da vida, se esse sentimento já foi embora. Então, eles aprenderam a viver com esses sentimentos. Medo, angústia, ira. Tem pessoas que vivem, são verdadeiros Hulks, né? Vivem irado o tempo todo. Tristeza, amargura, culpa, vergonha, inveja, ciúmes, um desinteresse pela vida. São pessoas que têm uma sensação de injustiça, que elas estão sendo injustiçadas, elas têm muita frustração.
e acabam por consequência disso desenvolverem sentimentos de autopiedade, sentimentos de vitimismo, se acham inferiores, se veem como pessoas menores, têm uma autoestima extremamente diminuída e apresentam por si mesmas desprezo e abandono. A sensação de abandono que eu citei logo no início. Então, esses são sentimentos que vão permeando a nossa vida e que trazem para nós filtros negativos. E aí, então, nós nos vemos por esses filtros. E quando nós nos vemos por esses filtros negativos, a consequência natural é que nós vamos nos sabotar. Nós vamos criar empecilhos, obstáculos, para que alcancemos, que impeçam que a gente alcance aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. E isso é uma luta constante. E acaba sendo um ciclo. E a gente vive rodando e caindo sempre no mesmo ponto. Dessa vez vai ser diferente, e eu caio no mesmo ponto. Dessa vez vai ser diferente, e eu caio no mesmo ponto. Esse ciclo precisa ser interrompido. Então, aí eu entro e pergunto, e talvez vocês me perguntem, tá bom, Eliane, nós entendemos o que é autossabotagem, não tem tanto assim para falar da autossabotagem, mas como evitar a autossabotagem? Então, aí eu tenho 4 pontos para trabalhar e apresentar para vocês como evitar a autossabotagem. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: pergunte a si mesmo o que você pensa de você mesmo. Pergunte a si mesmo o que você pensa de você mesmo. O que você pensa de você? Você já parou para pensar nisso? Eu quero dizer para você que aquilo que você pensa de você determina toda a sua vida. Provérbios 4:23, na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida é dirigida pelo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Existe um outro texto, em Jeremias 17, versículo 9, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, se existe algo que pode nos confundir e nos enganar, é o que nós pensamos. Eu queria destacar para você que coração, quando você ouve ou lê essa expressão na Bíblia a respeito de coração, nós estamos falando de 3 aspectos. O coração, todas as vezes que a Bíblia se refere ao coração, ela está se referindo a 3 aspectos da nossa interioridade. O primeiro aspecto é a nossa mente, a sede aqui daquilo que nós pensamos, né? A nossa capacidade, está falando da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de entender, da nossa capacidade de duvidar, da nossa capacidade de questionar, raciocinar, discernir. Está falando dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos entendimentos, das nossas memórias, dos nossos julgamentos, da nossa consciência, daquilo que a gente discerne, dos nossos discernimentos. Então, o primeiro aspecto, quando o texto fala aqui que enganoso é o coração humano, está dizendo que a mente é enganosa. A mente nos engana. Um outro aspecto que quando a Bíblia usa a palavra coração, ela está falando da mente, dos nossos pensamentos, da sede dos nossos pensamentos, mas ela também está falando das nossas afeições, daquilo que nós sentimos. Se refere então à nossa capacidade de sentir, as nossas emoções, as nossas imaginações, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos afetos. Afeto é tudo aquilo que mexe com o nosso comportamento, que mexe com a nossa interioridade e se exterioriza no nosso comportamento. Então, quando a Bíblia usa a expressão que o coração é enganoso, ela está dizendo que a nossa mente, os nossos pensamentos,
podem nos enganar. Ela está dizendo que as nossas emoções podem nos enganar. E o terceiro aspecto que a Bíblia se refere a coração é a volição, ou seja, as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, as nossas ações, as nossas decisões, a escolha que vai determinar as nossas ações, aquilo que nós vamos fazer. Então, a autossabotagem, ela está ligada às coisas que nós escolhemos fazer. Então, eu quero que você guarde uma fórmula. Se você guardar essa fórmula essa noite, eu já me dou por satisfeita. A fórmula é a seguinte: o que eu penso, mente, determina o que eu sinto, afeições. E o que eu sinto determina o que eu faço, ações, volição, escolhas. Vou repetir. Aquilo que eu penso, a minha mente, determina o que eu vou sentir. Aquilo que eu sinto, minhas afeições, minhas emoções, elas determinam as minhas ações, a minha volição, a minha escolha. Guardou? O que eu penso determina o que eu sinto, que determina o que eu faço. Se você guardar isso, você vai começar a prestar atenção que as suas ações aqui, elas são frutos, na verdade, de um pensamento. Normalmente, nós nos confundimos, nós achamos que nós agimos com base só no que nós sentimos. Eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada, então eu tenho uma atitude. Não, é o que eu penso. E nós precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Então, como você vai evitar a autossabotagem? Perguntando para si mesmo o que você está pensando de si mesmo. Aconteceu uma situação, não ocorreu o que você gostaria, você percebeu que você está frustrado. Pergunte qual é o seu pensamento. No início, isso é um exercício difícil, mas se você colocar atenção nisso e realmente separar um tempo para pensar no que você está pensando, você consegue identificar. Muitas vezes as pessoas reagem achando que porque elas estão se sentindo abandonadas, elas tomaram uma atitude. Mas se ela for investigar o pensamento, no pensamento dela, ela vai ter: você é uma pessoa que merece ser abandonada. Você é uma pessoa que o seu pai te abandonou. Então são pensamentos que estão lá marcados. Você é uma mulher que não serve para ser amada. São pensamentos que estão repetidas vezes rodando na nossa mente. E que eles já estão há tanto tempo que a gente vai passando desapercebido. Segunda coisa que nós podemos fazer para evitar a autossabotagem é cultivar a autoestima. Isso é muito importante. Cultive a autoestima. Um texto bíblico que eu separei para colocar e ler aqui para vocês é Romanos 12, versículo 3. Eu amo esse versículo. Ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então você vai perguntar o que você pensa de si mesmo. E aí você vai cultivar a autoestima. Cultivar a autoestima é desenvolver um conceito equilibrado de si mesmo. O que é um conceito equilibrado de si mesmo? Você vai saber quais são as suas potencialidades
e quais são as suas fragilidades. Áreas que realmente são mais fracas, no sentido de você não tem o poder de realizá-las. Então você vai avaliar a si mesmo com aquilo que você pode e com aquilo que você não pode. Isso é um conceito equilibrado. Isso é você ser humilde e você reconhecer, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. E para aquilo que eu não consigo fazer, eu posso pedir ajuda. É muito importante a gente pedir ajuda. Então aqui vai algumas dicas para você desenvolver a sua autoestima. Porque a baixa autoestima, ela só serve para uma coisa: tornar a sua vida pior, tornar a sua vida ruim. Você não pensar de você de forma equilibrada só prejudica a si mesmo. E essa talvez seja a maior autossabotagem que nós podemos cometer com relação a nós mesmos. Então eu vou te dar uma dica. Não se compare a ninguém. Você tem qualidades que as outras pessoas não têm. Eu sempre falo, eu tenho na minha família, eu tenho pessoas que cantam, e cantam bem. Tenho músicos na minha família. E eu não canto bem. Então, o meu cunhado, ele é ministro de louvor da nossa igreja. Eu falo para ele, quer que eu cante? Ele fala, não, pode continuar ensinando. Então, eu preciso saber, eu posso até ter o desejo de cantar, mas para eu cantar, eu preciso fazer aula de canto, não tenho isso natural em mim. E é uma dificuldade, inclusive, para eu entrar no tom. Então, eu preciso não me comparar. A minha irmã canta muito bem. Então, não adianta eu comparar o meu canto com o canto da minha irmã. Não se compare. Você precisa ter em mente que você vai errar. Se existe algo que é da nossa natureza, da natureza humana, é que nós erramos. Nós não acertamos sempre. Nós vamos cometer erros. Nós vamos aprender com esses erros. O problema do autossabotador é que ele não aprende com os erros. Ele se crucifica, ele diminui a sua autoestima, mas ele é incapaz de aprender com os erros. Uma outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você não ficar apegado a experiências dolorosas ou frustrantes ou aos seus erros. Né? Normalmente, eu não sei você, mas eu já passei por isso. Quantas e quantas vezes eu recapitulei um erro que eu cometi? Por que eu fiz isso? E isso não me leva para uma situação melhor. Então, é você se desapegar disso. Jean Paul Sartre, ele diz o seguinte, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram de você. Existe uma outra frase que eu uso constantemente. Talvez você já tenha escutado o pastor Carlos McCord falar dessa frase. O que ganha a sua atenção, ganha você. Se o seu erro ganhar a sua atenção, você vai ficar focado no erro. E você vai errar ainda mais. E quanto mais você errar, mais você vai pensar menos de si mesmo. Então, olhe o erro, admita o erro, peça perdão se você precisa pedir perdão, se é um erro que necessita pedir perdão. Mas se não é um erro que não precisa pedir perdão, olhe e fala, ok, o que eu posso aprender com isso? Errei. E vamos aprender com os nossos erros. Uma outra dica para você desenvolver a sua autoestima é aceite suas limitações pessoais e se adapte. Se adapte, aceite as suas limitações e peça ajuda quando necessário. Terceira coisa para evitar a autossabotagem. Entenda que a dor é necessária para a sua recuperação. Nós vamos precisar olhar a nossa interioridade. Nossa interioridade envolve nossa história de vida, lembranças e memórias que nos fizeram sofrer. A autossabotagem, ela vai manter você num ciclo de dor.
uma dor desnecessária. O que é uma dor desnecessária? É algo que você mesmo produz em você. Isso é desnecessário. Agora, a dor necessária é a dor terapêutica. É a dor que você sabe que você vai passar por aquela dor, que vai doer, que você vai chorar, que você vai ter que encarar coisas que são difíceis. E aqui eu faço um parênteses. Se você é do CR, encare o seu inventário de frente, porque é no seu inventário que você vai poder conhecer a sua história e enfrentar a dor necessária para o crescimento. Então, faça o seu inventário, escreva a sua história de vida. Isso é fundamental. Então, existe uma dor que é necessária. Lamentações 3:40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, é doloroso? É, mas é uma dor terapêutica, é uma dor necessária. Então, você vai sofrer. Não tem como você deixar um processo de autossabotagem sem passar pela dor. Mas é uma única dor. Você não precisa ficar repetindo essa dor desnecessariamente. Entende? Em quarto e último lugar, isso é fundamental para você evitar a autossabotagem. Intencionalmente, busque ler a Bíblia e orar diariamente. O processo de se libertar da autossabotagem é processual. É um pouquinho de cada vez, é um dia de cada vez. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus com você. Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Com que você tem que encher a sua mente? Com os seus erros do passado, repetindo e repetindo, repetindo? Não. Você vai admitir o seu erro, mas você vai encher a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é digno, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável. O outro texto é Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Tirando os pensamentos destrutivos e colocando pensamentos construtivos. E a palavra de Deus, ela é rica em trazer para nós pensamentos construtivos. Alguns anos atrás, uma das primeiras vezes que eu ouvi o pastor Carlos McCord, ele falou sobre 2 fontes, a fonte de abundância e a fonte de escassez. Quando você estiver pensando pensamentos destrutivos, pergunte, qual é a fonte desse pensamento? Veio da abundância de Deus ou veio da escassez do inferno? Se veio da escassez do inferno, se a Bíblia não fala isso a seu respeito, você precisa colocar esse pensamento do lado. E você precisa olhar para a fonte de abundância. Então, a Bíblia, ela não fala que você é burro. A Bíblia fala que se você errar, você pode se arrepender. Se for necessário pedir perdão, você vai pedir perdão. Mas que não importa o seu erro, você é muito amado. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Então eu volto para aquela pergunta primeira que eu fiz para você. Se você tivesse as condições perfeitas e soubesse que não iria falhar, o que você escolheria fazer hoje? Eu quero dizer para você que você tem as condições perfeitas. Se você trabalhar os seus pensamentos e você não tiver pressa, tudo aquilo que é necessário à sua vida e tudo aquilo que você entende que é vontade de Deus para a sua vida, são desejos que Ele colocou no seu coração, você vai alcançar. Você pode abandonar o processo de autossabotagem.
Eu trouxe aqui para vocês uma poesia que eu gosto muito. Ela se chama Autobiografia em 5 capítulos, de Nelson Porcia. E diz assim, na verdade, Porcia Nelson. Capítulo 1, eu quero encerrar lendo essa poesia. Capítulo 1, vou andando pela rua. Há um grande buraco na calçada. Caio. Estou perdido. Não sei o que fazer. Não é culpa minha. Demoro séculos em sair. Capítulo 2. Caminho pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Faço de contas que não o vejo. Volto a cair. Não posso crer que haja caído no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Levo bastante tempo em sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Está ali. Caio. É uma rotina, mas tenho os olhos bem abertos. Sei onde estou. É culpa minha. Saio rapidamente. Capítulo 4. Vou pela mesma rua. Há um grande buraco na calçada. Me esquivo. Capítulo 5. Vou por outra rua. Qual é o objetivo de nós evitarmos a autossabotagem? Caminharmos por novas ruas. Existem novas ruas para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Fernando. Nossa, Eliane, muito obrigado mesmo pela palestra, por sua fala. Foi sensacional. Assim, eu me vi em muitos momentos e realmente como foi bacana essa palestra. Eu anotei, nossa, um monte de coisa. Tem só uma... isso mesmo. Essas 4 pontos, né, que você colocou de como a gente sai, né, da autossabotagem, dessa questão da gente conseguir interromper o ciclo, foi bem legal. Bem legal. E é interessante ver como a procrastinação ela anda junto, né, com a autossabotagem. Como ela é realmente uma forma muito forte, né, da autossabotagem. Então, demais. É interessante ver, né, você falou bastante sobre essa questão daquilo que a gente pensa da gente mesmo, como esse pensamento ele é limitante na gente, né? Não quer dizer que eu vou pensar que eu vou ser super grande, que eu serei muito grande. Mas se eu pensar que eu vou ser pequenininho, eu vou ser pequenininho, né? Não tem jeito. E como isso é interessante. Hoje pela manhã, eu tenho muitos sentimentos de tristeza. Assim, isso faz muito parte, eu acho que da minha vida e acho que da minha família também, né? Uhum. Então, e hoje eu me peguei de novo, começando com esse pensamento, eu falei assim, não vou pensar nisso não, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Então, e muda, né? Como isso muda, o que a gente pensa muda os nossos sentimentos e acaba mudando realmente as nossas ações. Eu me peguei muitas vezes entrando em projetos e achando que ia dar errado. Então é óbvio que deu errado, né? Eu já falava que deu errado, então vai dar errado. Eu entrei em projetos diferentes, assim, não, dessa vez não vai dar errado, eu não vou me auto-sabotar. Então, nossa, muito, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da Elvira, e ela coloca o seguinte: estou sentindo um aperto forte no peito e ando muito nervosa. Como fazer? O que você poderia dizer para ela aqui? Olha, Elvira, primeiro que eu acho que o sentimento, esse sentimento talvez até de tristeza que o Fernando falou, claro que tem a ver com a família de origem, mas de nervoso é a própria situação que nós vivemos hoje. Agora, você pode investigar. Esse nervoso diz o que a seu respeito? Se você pudesse traduzir esse nervoso, o que ele diz a respeito de você? E se você conseguir, então, talvez escrever o que esse nervoso está dizendo, porque ele pode ser algo real, verdadeiro, como ele pode ser algo completamente irreal. Então, aí você vai investigar a origem dele, o pensamento que está por trás desse aperto no seu coração. Talvez, de fato, exista uma situação de perigo.
e por isso você está tensa e nervosa. Talvez não exista. Então você tem que ter a coragem de olhar para dentro de si mesma e perguntar o que esse nervoso tem para dizer para mim. O que ele vai dizer para mim? E aí, ouvir o que o nervoso está dizendo. Uma coisa que eu tenho aprendido, para mim, na minha vida, é sentar. Eu faço isso, eu sento, eu pego um caderno, eu pego uma caneta e eu escrevo o que eu estou sentindo. A primeira coisa que eu escrevo é: o que eu estou sentindo? O que tem no meu coração agora? E aí eu começo a investigar o pensamento por trás disso. E eu faço isso, e eu vejo que às vezes o aperto que eu tenho no meu coração, ele é irreal. Ele não tem base na verdade. E às vezes ele tem base na verdade. Então aí eu pego aquela base na verdade e vou para Deus. Aí eu faço o que Filipenses fala antes do versículo 8, eu levo para Deus aquilo que eu estou sentindo e digo exatamente o que eu estou sentindo. E às vezes a gente se acostuma a viver com a situação de nervoso. Então, investigue o que esse nervoso está dizendo a seu respeito. Escreva o que ele está dizendo para você. E tenha coragem de encarar. E se precisar, peça ajuda. Eu tinha dificuldade em aceitar desafios, mas hoje eu trabalho com uma pessoa que me estimula a aceitar desafios. Então, normalmente, quando esses desafios chegam para mim, eu sinto muito aperto. E sinto um nervoso realmente. Então, eu digo para mim, Eliane, essa é a sua primeira reação, é a sua tendência. Minha tendência é ter esse aperto no coração. Mas eu não estou sozinha, eu posso pedir ajuda. Então, eu volto para essa pessoa que me lançou o desafio e pergunto de novo exatamente o que ela quer que eu faça. Ou o que ela está esperando de mim. Qual a expectativa que ela tem de mim. Sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos 2 anos, principalmente? É ter clareza naquilo que eu estou pedindo para uma pessoa e naquilo que a pessoa está pedindo para mim. Então eu pergunto, eu entendi que você falou isso para mim, é isso mesmo? Ou eu estou interpretando alguma coisa errada? Então, olhe para você e veja qual a sua primeira tendência. Talvez, como o Fernando, a primeira tendência dele é ficar triste. Talvez você ficar nervosa. Mas você pode trocar o nervoso por algo de Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se você quer fazer mais alguma pergunta. Acho que respondeu sim, foi realmente muito, muito bom. A gente está terminando agora, né? A gente está dando aqui 1 hora, né, de palestra, e eu quero deixar o telefone do Espaço da Alma, da nossa igreja, da IBM Alphaville. Então tem 2 telefones. O celular, ele é um plantão, que ele também tem um WhatsApp, então esse 94537-1746, você pode entrar em contato, que é um plantão que a gente tem, sempre fica com um dos pastores. E o 4195-4645, você liga para marcar um atendimento. Então a gente tem aconselhamentos pastorais, a gente tem atendimentos terapêuticos, atendimentos de coaching, e você não precisa estar sozinho. É um ambiente totalmente seguro, 100% seguro, tudo que você fala ali é totalmente confidencial, então você pode buscar ajuda aqui com a gente, tá bom? Eliane, muito obrigado realmente pelo tempo conosco, foi muito boa a palestra, eu vou mandar essa palestra para muita gente, que realmente vale muito a pena mesmo falar sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Joia, que Deus abençoe muito a sua vida, que você esteja sempre debaixo da graça dele, tá bom? Amém. Muito, muito obrigado. Falou, Fernando. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo que você teve aqui conosco. Se você gostou dessa palestra, compartilhe com alguém, manda esse link para alguém que pode ser beneficiado com essa palestra tão, tão boa que a gente ouviu hoje, tá bom? Semana que vem a gente está de volta novamente e eu convido você a estar conosco na próxima Quinta Terapêutica. Um grande abraço, que Deus te abençoe e tenha um bom descanso.